eu quero falar sobre como fazer uma reserva financeira para investir. E o que é investimento, gente? Pode ser, para quem trabalha com decoração e locação, pode ser investimento em acervo. Quem trabalha, eu tô vendo a Lu que tá aqui, que tem uma empresa de brindes, pode ser ferramentas, equipamentos, matéria-prima, né? Investir mais em matéria-prima, investir em equipamentos, investir em ferramentas. O investimento, tudo aquilo que eu vou investir e que vai retornar para minha empresa, né? Então, o que é investimento? Investimento é tudo aquilo que eu coloco dinheiro e que em algum momento ele volta para minha empresa. Então, quando eu vou investir em mais acervo, por exemplo, é porque eu vou alugar, vou usar e isso vai voltar para mim em forma de faturamento e lucro. Se eu vou investir em mais matéria-prima, em mais material, em mais ferramenta, a mesma coisa. A ideia é que ele volte para minha empresa. Então, investimento, a diferença é entre gasto e investimento. Gasto é aquilo que não retorna para minha empresa, né? Então, são aquelas despesas ali que eu pago todo mês, mas que não volta aquele dinheiro em forma de faturamento. Então, quando eu pago, por exemplo, a minha conta da internet, a minha conta de luz, a minha conta de água, isso é despesa, isso não é investimento. Agora, quando eu compro, renovo o meu acervo, isso é investimento, porque eu vou fazer esse material girar em termos de locação e esse dinheiro volta para minha empresa. Entende a diferença? Qual que é o ideal? É que a gente não gaste dinheiro sem tê-lo antes, né? Então, a gente não pode contar com um faturamento que ainda não aconteceu. Então, eu não recomendo que você use o seu cartão de crédito, por exemplo, sem ter a certeza, sem ter a previsibilidade de pagamento daquela conta. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha com eventos corporativos, que você tem contas corporativas, você trabalha com clientes bacanas e que você tem uma previsibilidade de faturamento. Então, se você sabe que todo mês você vai faturar lá 30, 40, 50 mil reais, tudo bem de você poder investir 3, 4 mil reais todos os meses, por exemplo, em material, em equipamento, em acervo, porque você tem certeza daquele faturamento, daquele rendimento e você também já fez os cálculos e você sabe que você tem aquele dinheiro todos os meses ali para investir. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você não ter previsibilidade, você ter alguns projetos, festas fechados assim até meados de agosto e depois mais nada, e agora fazer um investimento de 10, de 20 mil reais na sua empresa sem ter garantia, né, de como que você vai fazer para pagar esse valor. Então, eu não recomendo que você faça investimentos na sua empresa sem ter ou previsibilidade de ganho ou sem ter uma reserva financeira. E esse é o assunto, então, do Café com Insight de hoje, de como que você faz uma reserva financeira para a sua empresa, para que você consiga investir e que você, então, não se endivide, né, gente? Porque fazer investimento mas se endividando não é a melhor coisa a se fazer. Concordam comigo? Mas olha, eu nem tô falando da reserva de emergência. A reserva de emergência é uma. A reserva para você investir é outra reserva, tá? Então, é isso que eu quero comentar com vocês hoje. Existe a reserva de emergência. Qual que é a reserva de emergência, gente? Que eu falo um fundo de caixa. Cada pessoa dá um nome para isso, né? É aquela reserva que você usa, que você faz para momentos em que você não está faturando. Então, por exemplo, na pandemia, a gente parou de faturar. Então, quem tinha reserva conseguiu passar por esse momento difícil de uma forma um pouco mais tranquila, porque tinha reserva financeira antes, né? E reserva de emergência. Então, reserva de emergência é uma coisa. É aquele dinheiro que você evita mexer, que você só mexe em casos de emergência. A reserva do investimento, ela é outra reserva, é outro dinheiro, que é justamente uma reserva que você faz e que você deixa aquele dinheirinho ali aplicado para que quando você encontrar uma boa oportunidade, para quando você for numa feira, para quando um fornecedor teu te apresentar um lançamento e você quer ter isso na tua loja, na tua empresa e coisa e tal, você tenha dinheiro, você tenha condições de investir no seu negócio, né? Então, a ideia aqui é que você tenha o dinheiro para investir, tá? E não só o dinheiro de emergência. Entenderam a diferença? Então vamos lá. A primeira coisa para a gente ter dinheiro para investir é saber o quanto eu quero investir, né? Então vamos supor que você quer fazer, sei lá, uma reforma na sua loja. Então a primeira coisa é quanto que vai custar essa reforma. Então você vai fazer orçamento com pedreiro, orçamento com pintor, orçamento com a loja de planejados. Você vai fazer orçamentos com essas empresas
para que então você saiba o quanto de dinheiro que você tem que ter para fazer aquele investimento. Então você também pode estabelecer essa meta com base no teu faturamento, por exemplo. Então você definiu que 10% do seu faturamento serão guardados para investimentos. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela fatura X por mês e ela estabeleceu que 10% do faturamento dela vai ser para compra de acervo. Então, o que ela faz? Ela considera isso no processo dela já de precificação e ela sabe que se em julho ela faturar 20 mil reais, em agosto ela pode investir 2 mil em acervo, por exemplo, porque ela tem um mini negócio de locação. Então ela pode investir 2 mil reais em agosto. Ah, mas nada impede, por exemplo, também se ela fala assim, não, mas é que eu quero comprar de um fornecedor que o pedido mínimo são 3 mil reais. Nenhum problema. Ela guarda esses 2 mil em setembro, ela vai ter mais uma reservinha de caixa e daí então ela vai poder acumular essa reserva, né, de dinheiro e aí então ela vai ter os 3, 4 mil reais lá para investir. Então também a primeira coisa é definir meta. Quanto que você precisa de dinheiro para fazer aquilo que você quer, para fazer aquele investimento, seja em materiais, seja ferramenta, seja acervo, seja uma reforma, seja um curso que você vai fazer, uma capacitação, uma imersão, uma mentoria, tudo isso, gente, entra na reserva do investimento, né? Então, fala, eu quero fazer a mentoria do marketing para feiras, quanto custa? O valor é esse. Então, como que eu vou fazer para fazer a reserva desse dinheiro para poder contratar essa mentoria de negócios lucrativos, por exemplo, tá? Depois, outra coisa é analise as finanças da sua empresa, analise a situação hoje. Então, quanto que representa custo fixo, quanto que representa custo variável, quanto que tá a sua remuneração dentro dessa história toda, né? Olhe, faça uma foto da situação financeira da sua empresa. Porque se você conseguir tirar uma foto da sua empresa, fica muito mais fácil de você entender como é que tá a estrutura, né? E quanto que você vai poder destinar para fazer aquele investimento. Então, planilha tudo lá. Porque ali, naquela planilha, você pode descobrir que você tem, às vezes, custo, às vezes tem um custo lá que tá alto demais e que você pode eliminar, e na hora que você elimina esse custo pode ir para a reserva de investimento. Você pode perceber, por exemplo, que você não precisa fazer a retirada que você tem feito no momento, que você pode retirar um pouco menos. Então daí, essa retirada inferior que você vai fazer, essa diferença, ela pode ir para sua conta de investimento também. Imagina que você vai tentar identificar os gargalos do seu negócio, desse seu quadro aí financeiro e descobrir onde que você pode reduzir custo e otimizar o dinheiro da sua empresa para que você tenha mais dinheiro para fazer essa reserva financeira para investir, né? Então, analise as finanças aí da sua empresa. Outra coisa também que eu dou essa orientação para as minhas mentoradas, e quando elas fazem isso, elas têm um super, elas têm, não é um retorno, gente, elas têm uma visualização do negócio dela e que elas adoram, né, ter essa possibilidade, que eu falo que é deixar o dinheiro separado. O dinheiro do investimento, você deixa numa conta bancária separada, porque você vê todo mês aquele dinheiro aumentar, você vê aquele dinheiro acumular, entende? E nada mais gratificante do que quando você vai pagar um fornecedor, você vai fazer uma compra, uma aquisição de investimento para sua empresa, você tá com todo o dinheiro lá e você pode pagar à vista, você pode fazer um Pix, e na hora que você compra à vista, você compra melhor, você consegue condições de compra melhores, né? Então, crie uma conta separada só para investimento, porque daí você vai conseguir ver esse dinheiro aumentar e é um dinheiro que você não vai mexer. Você só vai mexer quando chegar o melhor momento para fazer aquele investimento. Então não vai fazer parte do seu fluxo de caixa, do seu dinheiro que entra, do seu dinheiro que sai. Não é. De tempos em tempos a gente tem lá no método como que faz essa divisão, né? Como que faz essa separação, qual é o percentual, enfim. A gente detalha tudo isso lá dentro do método do Gestão Lucrativa Excelência em Festas. E daí você separa esse dinheiro numa conta, né? E daí, no melhor momento, você vai lá, retira esse dinheiro e faz a sua aquisição. Estabeleça, então, também um plano de economia, como eu disse, verifique, né?
se você pode reduzir algumas despesas e aquela economia que você teve, você vai continuar pagando aquela conta. Mas ao invés de pagar para aquele fornecedor, você vai pagar para a sua conta de reserva financeira. Então, se você consegue reduzir uma conta, por exemplo, que hoje é de R$200, você conseguir reduzir aquela conta por alguma razão para 150, o que você vai fazer com esses R$50 que sobrou? Você vai continuar pagando ele, mas não para o fornecedor. Você vai pagar para onde? Para sua conta de reserva financeira de investimento, né? Então, use toda e qualquer economia que você conseguir para isso, para jogar na conta de reserva. Se você conseguir também reduzir, por exemplo, a sua retirada mensal, né? Você também pode continuar pagando essa conta, mas ao invés de ir para a sua conta pessoa física, vai para a conta de reserva de investimento, né? Claro que considere o aumento do faturamento, né, gente? Porque quanto mais eu faturo, mais lucro acumulado eu tenho e mais reserva financeira eu vou ter na minha empresa. Então, a meta de sempre vender mais, de faturar mais, de trazer mais clientes, desde que, claro, né, a minha precificação esteja correta e ela esteja lucrativa em todos os meus orçamentos, aumentar as vendas é uma ótima possibilidade para eu conseguir ter uma reserva para investimento, né? Então, tenha isso em mente, que eu preciso aumentar as minhas vendas para aumentar a minha reserva de investimento, porque eu vou aumentar o meu lucro. E se necessário, nesse processo, se você se sentir perdida em como reduzir custo, aumentar faturamento, fazer essa reserva financeira, qual é o percentual, porque, gente, observa que a gestão em si, ela não tem segredo, ela exige mais disciplina da nossa parte do que um conhecimento muito aprofundado, sabe? E ainda assim, às vezes ela requer uma orientação profissional. Então, se você se sentir perdida, duas coisas que eu tenho para te dizer. A primeira é possível ser aprendido, tá? Então, se você se sente perdida, fique tranquila que é possível você se encontrar, você conhecer isso. E uma outra questão também considere que você pode pedir uma ajuda profissional, de alguém que entenda isso, de alguém que ajude a tirar uma foto do seu negócio do ponto de vista de organização financeira, né? Você pode pedir ajuda para um orientador e aí então essa pessoa vai te ajudar e vai olhar, ó, aqui, né, a gente faz isso que nem agora eu vou entrar numa sessão de mentoria, uma sessão pela primeira vez com uma nova mentorada, a gente vai falar de algumas coisas e uma das coisas que eu faço hoje eu reviso o processo de precificação dela. Então, eu olho o custo fixo, eu olho o custo variável, eu pego um produto ou um serviço dela que seja aquele que ela mais vende e eu faço um raio-x da empresa dela, já no primeiro dia de mentoria. Então, ao final da primeira sessão, a gente já consegue identificar pontos que eu consigo reduzir minha despesa, pontos que eu posso dizer assim, aqui eu já consigo fazer uma reservinha de lucro, aqui eu posso, olha, a gente já consegue estimar uma meta de vendas para a gente conseguir fazer uma reserva maior de lucro. Então, assim, são vários, imagine, gente, que tem várias torneirinhas de entrada de dinheiro e a gente tem o ralo, que é de saída de dinheiro. Qual que é o nosso trabalho lá na mentoria, por exemplo, né? Nessa de orientação de negócios. O que a gente faz, gente? A gente procura fazer o quê? Aumentar a torneira e reduzir o ralo. Essa analogia, inclusive, ela é fantástica para você no seu negócio. Todo dia, o que você tem que fazer? Aumentar a torneira. O que é aumentar a torneira? A vazão. É fazer mais dinheiro entrar na sua empresa. Através do quê? De aumento de vendas. E qual o seu outro desafio? Fechar o ralo. Fazer de tudo para que esse dinheiro dê menos vazão, ele saia menos da sua empresa. Para que você fique com o seu dinheiro circulando dentro da sua empresa. Para que você tenha condições de gerar caixa, te remunerar melhor, pagar melhor os fornecedores, ser mais assertivo nisso, nos seus investimentos, conseguir se capacitar mais, conseguir investir numa mentoria, por exemplo. Então, a ideia é que você consiga aumentar a entrada de dinheiro e reduzir aqueles custos desnecessários, para que você consiga fazer uma reserva de investimento e que para quando você for fazer esse investimento, ele seja assertivo e ele dê retorno para você, tá bom? Então, a ideia no seu dia a dia é isso. Aumenta faturamento, aumenta vendas e reduz custo. Automaticamente, a sua empresa tende a ficar mais saudável.
Mas lembrando que o fato da gente ter aumento de faturamento não quer dizer, não é proporcional de forma alguma a aumento de lucro, né, gente? Lembra disso? Porque eu tenho um monte de empresas, eu tenho empresas grandes, essas startups de tecnologia, e-commerce gigantes e coisa e tal, que elas têm um faturamento gigantesco, mas elas ainda não são lucrativas, porque faturamento não é lucro, não é sinônimo de lucro. Então, tomando esse cuidado, precificando corretamente os seus projetos, para que você tenha certeza de que tudo que você está precificando hoje é lucrativo, aí sim, aumentar o faturamento é ótimo para você aumentar ainda mais o seu lucro absoluto e, claro, aumentar a sua reserva financeira para investimento. Tá? Então até agora dei uma orientação super estratégica aqui para vocês. Se você tá aqui comigo, anota isso, que faturamento não é sinônimo de lucro e que quando você tiver certeza de que a sua precificação está correta, é lucrativa e você tá tendo lucro e remuneração em 100% dos seus orçamentos, aí sim é o seu melhor momento para aumentar faturamento, aumentar vendas, porque daí você sabe o quê? Que eu posso abrir a minha torneira de vender mais, que eu sei que não vai escoar tudo ralo abaixo. Tem muita empresa hoje, grande, da área de festas ou não, que acontece o seguinte, vende muito, entra muito dinheiro, mas esse dinheiro, ele sai com a mesma velocidade. Então, tanto a torneira quanto o ralo estão muito abertos. E na hora que tanto a torneira quanto o ralo estão muito abertos, essa empresa ela está vivendo de faturamento, ela não é lucrativa e ela não está remunerando bem os seus sócios. Então não adianta a gente olhar para a empresa do lado e falar, caramba, ela está fechando muita festa, ela está fazendo 10 festas por semana. Que legal, parabéns para ela, mas isso não quer dizer que a empresa dela é lucrativa, isso não quer dizer que a empresa dela é saudável financeiramente, porque se o ralo tiver muito grande, se esse ralo estiver muito aberto, a empresa dela não será saudável. A gente só terá uma empresa saudável quando a torneira tiver mais entrada de dinheiro e o ralo estiver mais fechadinho com essa saída de dinheiro, porque eu tenho forte controle nos meus custos, tenho uma precificação correta e eu tenho uma captação de vendas abundante, né? E lembrando que quando eu tenho muito dinheiro entrando, pouco dinheiro saindo em termos de custo, não tô falando de investimento, eu consigo fazer uma reserva no meu tanque aqui maior de investimento e quando eu invisto, na verdade esse dinheiro não foi para o ralo, porque esse dinheiro foi para investimento, ele vai voltar para minha empresa em forma de faturamento, lucro e remuneração, tá? Então, olha só, a live de hoje o Café com Insight de hoje foi super estratégico, super visão de negócio, super visão empresarial, que eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha anotado isso, que você aplique no seu negócio a partir de agora. Faz lá na sua lousa, no seu painel, no seu ateliê e tal, faz um tanque, coloca a torneira e na torneira você coloca vendas, no ralo você coloca custo, e daí o teu objetivo todo dia vai ser esse, trazer mais dinheiro, deixar menos dinheiro ir para o ralo, para que aqui no meio você tenha dinheiro para investir no seu negócio e que ele retorne o mais rapidamente para você. E também não é investir à toa, certo, gente? É investir com estratégia, com discernimento, com conhecimento, né? Então, de uma forma bastante assertiva e daquilo que vai dar maior retorno para a sua empresa, tá bom?